Você já foi proibido de manifestar preto velho, caboclo ou até mesmo orixá? Você já foi repreendido, já foi alvo de intolerância em relação ao nome e forma do Deus da sua devoção? Vamos falar sobre isso. Racismo espiritual vigente no Brasil. Guias, divindades e orixás têm raça, intolerância e racismo espiritual. Quem de nós já não foi em algum momento chamado a atenção para não manifestar o preto velho, ou o caboclo, ou um exu, ou um boiadeiro, ou até mesmo um orixá? Isso aconteceu comigo dentro de um centro espírita. Estava na escola de médiuns e não era permitido a manifestação de pretos velhos e caboclos. Eu fui chamado a atenção. Interessante que houve um efeito físico na época da minha mediunidade, que o ambiente da sala onde nós estávamos fazendo os trabalhos de desobsessão se impregnou de defumação. Todos sentiram o cheiro. E vieram depois falar comigo que era por minha causa, porque eu também era da Umbanda, eu frequentava, ou já sabiam que eu tinha entidades de Umbanda. Veja bem, eu não tinha feito nada e mesmo assim fui chamado a atenção. Eu acabei saindo dessa casa, fui para uma outra casa, mais universalista, mas que mesmo assim permitia a manifestação de preto velho por caridade. Sem grandes gestuais, não podia estalar o dedo, tinha que ser meio escondidinho. Se permitia a caridade, deixando os pretos velhos virem. Olha só, era uma caridade ao contrário, eram os encarnados ali, espíritas, que faziam a caridade permitindo os pretos velhos virem. Afinal de contas, na visão deles, preto velho precisava evoluir. A intolerância, o racismo espiritual, quer dizer, o racismo contra a cultura, o nome e forma que os espíritos, divindades adotam no astral, ele é estrutural e é do ser humano, não é de uma instituição. Não quer dizer que todos os espíritas sejam intolerantes. Somos nós que criamos as barreiras, os preconceitos e essas separatividades. Eu fui procurado por um devoto de Xangô que estava sofrendo um processo de intolerância e até mesmo de racismo espiritual. Ele é devoto de Xangô, mas no nome e forma de São Jerônimo. Para ele, São Jerônimo é Xangô. Ele tem no altar dele, ele faz as orações dele, ele é filho de Xangô. E nesta casa que ele estava frequentando, disseram para ele que aquilo não era Xangô, que São Jerônimo não era Xangô, que Xangô era africano, negro, e que ele teria que cultuar o orixá desta forma, dentro dessa tradição. Então ele ficou muito chateado, ele ficou muito triste. Todos aqueles anos de devoção com Xangô, na forma de São Jerônimo, ele veio falar comigo e ele foi orientado que ele continue cultuando São Jerônimo como Xangô. E se a casa não permite essa abertura, ele tinha que pensar se ele continuava nesta casa, pelo seguinte fato: o que importa para o devoto é ele absorver os atributos do orixá, e não a forma de culto ou de devoção. Então, você pode cultuar o orixá num okutá, numa mandala, num símbolo gráfico, num pão de força na natureza, no nome e forma de um santo, independente da tradição, no nome e forma africana, que é a sua origem, mas afirmarmos que os orixás são africanos é uma redução do orixá, porque os orixás são para toda a humanidade, eles se ampliaram. Hoje, dentro da nossa devoção,
tem mais orixalidade no Brasil, com todo o sincretismo, com toda a convergência, com toda essa pujança eclética do brasileiro, do que lá na sua região de origem, em África. A maioria dos adeptos lá hoje são muçulmanos ou católicos. Então existe um dinamismo, uma constante transformação, que nós temos que perceber a unidade na diversidade e não ficarmos estreitos aos nomes e formas da nossa devoção. Então temos que zelar também, cuidar. É aquele que quer preservar a sua tradição, quer resgatar a sua origem, ele preconceitua o outro, ele é intolerante com o outro, ou seja, nesse caso específico eu quero impor uma forma africana na devoção de um brasileiro que já está aqui num outro momento. Existe um Itã Ifá, um provérbio de Ifá, que ele fala que os orixás não ficariam restritos aos africanos, que eles se ampliariam e seriam de toda a humanidade, que os orixás se universalizariam. Isso é tão verdadeiro que a tradição de Ifá hoje é patrimônio intangível da humanidade, tombado pela Unesco. Não ao racismo religioso que vem de nós, seres humanos, não estou falando de uma instituição, e sim a percebermos a unidade na diversidade espiritual. O que importa é o melhoramento do caráter, o polimento interno. O nome e a forma é uma âncora para nós chegarmos nos atributos das divindades, guias, orixás, independente do nome da religião. E você já foi alvo de intolerância religiosa? Você já sofreu racismo espiritual? Deixe seus comentários, estarei lendo a todos e respondendo se necessário.